acho que ninguém teve um problema com a senha, não, né? Tá bom. Bom, antes de qualquer outra coisa, bom dia, feliz Dia das Mães, as mães presentes. É sempre bom lembrarmos e homenagearmos as mulheres que tanto nos instruíram e também continuam instruindo os nossos filhos, né? Então, bom dia e que Deus abençoe vocês, mães. Para começar, eu gostaria de pedir algum voluntário a orar e orar pela nossa aula e o nosso tempo juntos. Então, quem quiser aí, por favor. Lembre que eu acho que alguns de vocês já estão. Eu já coloquei no mudo aqui. Então, se você estiver tentando falar, talvez não dê para te ouvir aqui porque você está no mudo. É só clicar naquele botãozinho no microfone. Tá vendo? É por isso que eu disse antes que é meio estranho falar quando eu não vejo a câmera de vocês, porque eu não vejo nem se vocês estão aí. Não consigo ouvir nada, não vejo nada, parece que eu estou dando uma aula a uma sala vazia. Bom, na fé, eu vou crer que existem pessoas aí do outro lado da câmera, e como ninguém se dispôs a orar, eu vou orar, vamos começar a nossa aula. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um dia lindo que o Senhor criou. Nós te agradecemos também, ó Deus, porque esse dia não é um dia qualquer, mas é o dia do Senhor. É o dia em que nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. E essa é a coisa mais importante de hoje, que que ele ressurgiu dentre os mortos e dessa forma assegurou não somente a sua vitória, mas também a vitória de todos aqueles que estão nele. Pai, nós te agradecemos também por mais uma razão especial deste dia, o fato de que hoje é um dia que nós separamos para homenagear as mães entre nós. E te damos graças, ó Pai, porque realmente o Senhor criou o sistema familiar que nós temos, de pai, de mãe e filhos. E o Senhor deu a cada um uma função especial, um modo especial de apontar para a tua verdade, de apontar para o teu amor, de apontar para o teu carinho, a tua instrução. E te damos graças assim, ó Pai, pelas mães que têm feito isso por nós e pelos nossos filhos também. Tudo isso nós oramos e te agradecemos por tudo isso, sabendo que o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações, o Senhor é um Deus que nos ama. E esta manhã, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor abençoe nosso tempo juntos aqui estudando o uso do Antigo Testamento no Novo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos dar início então à nossa escola dominical. Lembrando que se você tiver alguma pergunta, pode fazer a pergunta, não tem problema nenhum. Se, se você tiver uma câmera no seu celular ou no seu computador, por favor, use essa câmera porque é muito bom para mim, como professor, ver aqui quem está na sala de aula, né? E às vezes eu vejo as expressões do rosto também. Se você fizer uma expressão assim, eu entendo que tem alguma coisa que eu disse que não está muito clara, né? E assim por diante. Então, mas é isso aí. Vamos começar a nossa escola dominical. E, como sempre, eu quero começar aqui com uma revisão daquilo que nós temos estudado.
nós começamos, eu falei ali antes sobre como que o nosso estudo do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento é um estudo como se fosse um estudo de um detetive. Em primeiro lugar, nós recebemos uma denúncia. Essa denúncia aqui seria talvez a lição número um, né? Geralmente a denúncia vem de alguém que não faz parte do da gente, da delegacia, tá? Geralmente é alguém de fora. Então, realmente, no nosso caso aqui, seria uma coisa bem semelhante. Nós recebemos denúncias, na maioria dos casos, não de pessoas da igreja, mas recebemos denúncias de muitas pessoas liberais que às vezes querem desacreditar o Novo Testamento, querem desacreditar a Bíblia e dizem assim: mas espera aí, tem alguns problemas aqui na nossa interpretação ou na interpretação dos escritores do Novo Testamento e o que eles fazem com o Antigo Testamento. Então, geralmente vem desse lado de fora, mas ao mesmo tempo são perguntas que não é só porque eles fazem que são perguntas que nós devemos negligenciar, mas são perguntas importantes. São perguntas que nós devemos estudar e buscar compreender. Perguntas, por exemplo, quando Jesus diz em Mateus 5, né, eu não vim para revogar a lei, mas para cumpri-la. Uai, mas como assim? Ele não veio para revogar a lei, mas para cumprir, e mesmo assim ele parece que ele quebra o dia do sábado, né? Ué, eu tô falando que eu Então, não tô nada. é, então, como que nós explicamos isso? Isso aí seria, então, a primeira parte. Nós recebemos aquela denúncia. A segunda parte seria que nós vamos investigar agora e, e vamos descobrir quais são as evidências. Ao investigar, nós precisamos olhar qual que foi o texto que eles utilizaram, nós vamos ver ali qual que foi a influência cultural da hermenêutica dos escritores bíblicos, nós vamos ver essas coisas assim. E depois, nós vamos reunir alguns possíveis suspeitos, tá? Então, nós demos uma olhada ali na influência cultural, nós demos uma olhada na tipologia, na alegoria, e vimos, será que é isso que eles estão fazendo? Será que esses são aqui os suspeitos responsáveis pela, entre aspas, má interpretação do Antigo Testamento que acontece no Novo Testamento? E depois, então, nós pegamos essas evidências, pegamos esses possíveis suspeitos, e agora vamos organizar, como se a gente colocasse ali naquele quadro ali todas as evidências, as fotos das evidências, e começamos a organizar. Bom, isso aqui cabe nesse lugar aqui, isso aqui cabe naquele lugar ali. Então, foi isso que nós fizemos aqui nas aulas 7 e 8. Nós vimos ali as maneiras em que o Novo Testamento usa o Antigo Testamento. E tentamos organizar tudo aquilo ali. Vimos que existem várias formas, umas 10 a 15 formas diferentes que o Novo Testamento usa o Antigo Testamento. E depois, na, na semana passada, nós vimos as pressuposições e vamos continuar hoje também dando uma olhada nas pressuposições dos escritores bíblicos. E aqui seria o quê? Agora nós temos todas as evidências organizadas, agora nós temos alguns possíveis suspeitos, agora nós já temos a denúncia, temos tudo pronto aqui. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos construir o perfil psicológico do suspeito. Em outras palavras, como que eles pensavam, como que os escritores do Novo Testamento pensavam e como que isso vai influenciar a forma que eles faziam a interpretação do Antigo Testamento, certo? Então, é isso que nós vamos fazer agora no número 10. Já vimos duas dessas perguntas aqui, e agora vamos dar uma olhada em outras três perguntas. Vimos 5 pressuposições centrais ali dos escritores do Novo Testamento quando eles utilizavam o Antigo. Então, as 5 que nós tínhamos, as 5 pressuposições que nós tínhamos eram essas aqui. Em primeiro lugar, a solidariedade corporativa. O que é isso? Mais uma vez, bom, nós vamos lembrar. Eu vou fazer um resumo disso daqui a pouco.
Número 2, Cristo é o verdadeiro Israel. Número 3, a história do mundo é unificada de forma propositada por Deus. A era de cumprimento escatológico foi inaugurada em Cristo. Número 4. E número 5, a história de Jesus é a chave para interpretar a história do mundo. Deixa eu só colocar algumas pessoas aqui no mudo. Tudo bem. Então, vamos fazer um resumo aqui. O resumo seria assim: a solidariedade corporativa que nós vimos na aula passada não é aquela coisa assim de empresas ou nada assim, mas o que nós vimos é que existe uma solidariedade do líder com o seu povo e vice-versa, de tal forma que as ações de um são identificadas pelas ações do outro. Então, aqui, o líder é identificado com o seu povo e vice-versa. Então, às vezes ali, Israel sofre pelo pecado de Davi. Ou, às vezes, o líder em si sofre pelo pecado do povo. Nós vimos alguns exemplos disso, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Vimos ali o fato de que Paulo e Barnabé, eles utilizaram textos que eram messiânicos, mas aplicaram a si mesmos, certo? Então, eles disseram assim, olha, nós somos aqueles que cumprem o texto aqui de que Jesus foi chamado para ser uma luz às nações. Tá? Então, isso aí seria a primeira coisa. O segundo ponto é que todos os propósitos de Israel, quando nós dizemos que Cristo é verdadeiro Israel, todos os propósitos de Israel foram cumpridos na pessoa de Cristo, tornando-o e todos os que nele estão o verdadeiro Israel de Deus. Isso está bem ligado aqui à ideia da solidariedade corporativa, porque se Jesus, certo? Se ele é o líder, o Messias de Israel, então a verdadeira nação de Israel, na verdade, encontra a sua identidade no Messias, encontra a sua identidade em Jesus Cristo, tá? Então, isso aí é um resumo daquilo que nós vimos. Deixa eu só parar aqui o PowerPoint e perguntar a vocês, tem alguma dúvida sobre isso? Até aqui? Não? Tá bom, então. Vamos voltar aqui à tela. Deixa eu só apagar isso aqui. E agora... Pronto. Eu quero começar, então, o nosso estudo com o texto de João 19. Opa, peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Olha, vou confessar uma coisa para vocês. Eu não trouxe a minha Bíblia. O pastor não trouxe a Bíblia para a escola dominical. Sim, pastor, diga. A gente tá com um problema aqui. Qual que é o problema? Eu ruim num telefone e eu no outro, né? Aí o dele só pediu para entrar com a imagem. Tá aparecendo só os pés dele, toda hora tem um falando. É estranho. Faça assim, se quiser pode tirar o vídeo dele, ou eu não sei como que o Zoom escolhe a câmera, sabe? Às vezes tem um botãozinho ali com o vídeo e umas setinhas assim, como se fosse as setinhas girando. Se você clicar naquele ícone ali, às vezes a câmera muda. Eu vou tentar. Tá. Vou aproveitar a interrupção aqui também e pedir para a Alisson para trazer minha Bíblia aqui para baixo para mim, por favor, Alisson. Eu deixei lá em cima. Mas tudo bem. Vamos ler aqui João 19, do versículo 32 a 36. Tá? Diz assim: os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que tinham com ele sido
crucificados. Chegando-se, porém... Obrigado. Recebi a Bíblia. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu, e aqui está a parte-chave, para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, nós já vimos esse texto aqui antes, e quando demos uma olhada nesse texto, vocês lembram quais foram os textos do Antigo Testamento que nós dissemos que estão sendo citados aqui, quando ele diz nenhum dos seus ossos seria quebrado? Alguém se lembra? Não precisa falar a referência exata, não. Pode falar assim só em geral, se você lembrar. Foi no Salmo 34, parece. O Salmo 34 era um daqueles que algumas pessoas dizem que é cumprido aqui, né? Mas quando nós olhamos, eu acho que isso foi lá na segunda, terceira aula que nós vimos esse texto, nós comparamos os textos e, na verdade, o Salmo 34, embora ele tenha a mesma ideia aqui de João 19, as palavras em si não são as mesmas. As palavras se parecem mais com dois outros textos. Menos do que com o Salmo 34. Algumas pessoas dizem que sim, aqui é o Salmo 34. Então, não vou negar o Salmo 34, mas eu acho que tem dois outros textos que são mais próximos aqui. Is it the ones where about the Passover lamb? Fala em português. O Cordeiro da Páscoa. Isso, o texto sobre o Cordeiro da Páscoa. Pode falar em português. Então, nós temos aqui dois textos sobre o Cordeiro Pascual. O primeiro, deixa eu mudar isso aqui um pouco. O primeiro texto seria de Êxodo 12, versículo 46, que diz assim: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. E também em Números 9 e 12 nós temos as mesmas instruções aqui acerca do Cordeiro Pascual. E diz aqui, dela não quebrarão osso algum, da ovelha. Tá? Então, provavelmente aqui, em termos de as palavras exatas, Êxodo 12 se parece muito mais com o texto de João 19 do que Salmo 34 ou até mesmo Números 9. Mas, então, provavelmente, Êxodo 12 seria o texto principal ali em mente. Mas agora, então, isso aí foi determinar qual é o texto. Isso nós já fizemos antes na nossa aula anterior. Isso foi só um resumo. Agora, a pergunta que fica é assim, mas espera aí. Êxodo 12 era um texto profético? Vi a Alisson fazendo assim. Então a Alisson acha que não. Tem alguém que acha que Êxodo 12 era um texto profético? Não, também acho que não. Não era, né? Então, como que um texto não profético é cumprido no Novo Testamento e cumprido na vida de Jesus? Para responder essa pergunta, eu já fiz essa pergunta antes, por isso eu não estou... Se vocês quiserem dar as suas opiniões, podem dar as suas opiniões, mas como nós já vimos isso antes, eu estou só fazendo um resumo aqui. E eu quero voltar aqui ao ponto principal da nossa aula de hoje. Então, na nossa aula de hoje, nós estamos vendo as pressuposições dos escritores do Novo Testamento. Bom, eu creio que aqui João tinha uma pressuposição que o levou a entender que Êxodo 12 poderia ser cumprido na morte de Cristo. Então, qual é essa pressuposição? Agora eu vou minimizar aqui, não vou ver a câmera de vocês mais, mas tudo bem. A história do mundo é unificada de forma propositada por Deus. Na verdade, eu acho que eu posso colocar isso aqui embaixo. Pronto. Então,
como que nós vamos responder aquela pergunta de João 19? A questão é de entender a visão de história deles. Hoje em dia, nós costumamos pensar sobre a história como se fosse um relato neutro de acontecimentos que aconteceram ao longo de um período cronológico, certo? E nós estamos acostumados a pensar que isso é história. História é o estudo neutro sobre fatos que aconteceram num determinado período cronológico. Então, se eu quiser estudar a história do Brasil, não vai ser uma história, por exemplo, contada através dos olhos dos indígenas que viram os portugueses chegando. Não, não vai ser assim. Não vai ser uma história contada pelos indígenas. Não vai ser uma história contada pelos portugueses que vieram ao Brasil. Não vai ser uma história contada pelo nem pelo ponto de vista, por exemplo, dos espanhóis, que viram os portugueses saindo e sabiam que os portugueses estavam fazendo alguma coisa ali no Novo Mundo. Não. A história, quando nós lemos nossos livros de história, contam assim. Como se o historiador fosse Deus, né? Como se ele tivesse ali tendo a perspectiva neutra de Deus. Bom, isso e isso aconteceu, os indígenas assim, tal, 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 os portugueses, tal, 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 tal. O panorama da situação internacional era esse, e Tratado de Tordesilhas e tal, 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 e assim vai, né? É, Tordesilhas, não Tordesilhas. Não era uma torta, né? Um tratado de Tordesilhas. Mas tudo bem. É... a questão, então, é que nós costumamos pensar que história é um relato neutro. Eu acho que aí existe uma grande diferença entre a nossa perspectiva de história e a perspectiva de história da Bíblia. A Bíblia nunca diz que história é neutra. E nem que ela deve ser neutra. Mas a história ela sempre vem de uma perspectiva. E qual que era então a perspectiva dos escritores do Novo Testamento? A perspectiva deles era a mesma perspectiva dos escritores do Antigo Testamento. Qual que era essa então? Olha, como nós temos hoje em dia uma perspectiva sobre a história, nós dizemos assim, a definição de história seria, né, um relato neutro sobre acontecimentos cronológicos em determinado, sobre fatos em determinado período cronológico, tá? Essa seria a nossa interpretação desculpa, a nossa definição de história. A definição de história, de acordo com o mundo antigo, o mundo pagão, nos tempos de Israel, era um pouco diferente. A definição de história deles era um ciclo, certo? Que sempre começava e recomeçava, começava e recomeçava, e que e continuaria. Então sempre foi assim, sempre será assim, era um ciclo eterno. Israel dizia não. Nós não acreditamos nisso. Então, deixa eu só explicar um pouco mais o ponto de vista pagão nos tempos de Israel. O ponto de vista pagão dizia o quê? Dizia assim, olha, nós temos 4 estações, certo? E no início de cada estação, nós temos ali a primavera. A primavera é quando todo mundo nasce, os deuses nascem, os deuses têm os seus... as suas seus encontros amorosos, digamos assim, tá? E isso fecunda todo o mundo. Depois nós temos o verão. O verão é quando os deuses agora estão a toda força e todo mundo está forte, está pronto para nós termos nossas comidas e tal, e coisas assim. Temos o verão, depois nós temos o outono. No outono agora os deuses começam a batalhar. E às vezes isso causa chuva, trovões,
Às vezes isso causa alguns problemas com as nossas fazendas e assim e tal. E no inverno tudo morre. Bom, porque no final os deuses batalharam tanto que se mataram. Mas então chega um novo ciclo, e agora chega a primavera e começa o novo ciclo. E esses são ciclos anuais, mas eles diziam que esses ciclos anuais eram pequenos padrões de um ciclo ainda maior, de que nunca houve realmente um início e nunca haverá realmente um fim, mas que tudo era um ciclo vicioso e que nunca acabaria. Israel dizia: não, nós não acreditamos nisso. O nosso Deus nos disse que houve um começo. Qual que é a primeira palavra da Bíblia? No princípio. Certo? No princípio. Houve sim um começo. Nós estamos no meio e haverá um fim. Então, essa é a perspectiva da história, tanto de Israel quanto do Novo Testamento. O Antigo e Novo Testamento, eles acreditavam que história não era um relato neutro e nem era uma história cíclica, mas era uma história organizada por Deus. Ele é o dono da história. E ele, como um Deus que não é somente um Deus bom, mas também um Deus bom em todos os aspectos, digo assim, não somente bom no sentido moral, mas bom em tudo que ele faz, então significa que ele organiza a história de uma forma até mesmo artística. E aqui está uma coisa que muitas vezes nós, por não por pensarmos na história como se fosse uma coisa neutra, nós não percebemos a beleza da história de Deus. Que Deus criou o mundo de uma forma artística. Que a história da humanidade é uma obra literária de Deus. Deixa eu explicar isso um pouco melhor aqui. Nós vamos dar uma olhada em alguns exemplos, mas antes eu queria dizer aqui também outra coisa. O Antigo Testamento, contudo, mostra que Deus propositou certas repetições intensivas. Então, se ele é um Deus artístico, quando existe alguma repetição, quando alguma coisa acontece que parece ser a mesma coisa de uma história no passado, então isso aconteceu por causa do propósito de Deus. Deus quis que isso acontecesse daquela forma. Vamos dar uma olhada aqui em alguns... Opa. Não. Tá. Abram suas Bíblias agora em Gênesis. Nós vamos dar uma olhada aqui em um desses exemplos. Gênesis 1, versículo 28. Quem chegar ali, por favor, leia Gênesis 1, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Certo. Então, é isso que Gênesis 1, 28 diz. Agora, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 9. E vejam só, Deus disse isso a Adão. Agora vejam só o que Deus diz a Noé. Gênesis 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Agora vejam o versículo 7. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Em outras palavras, Deus dá a mesma, o mesmo mandamento a Noé que ele deu a Adão. A mesma palavra foi dita a ambos esses homens. Então, isso acontece de uma forma proposital. Agora vejam só Gênesis, deixa eu ver aqui qual que é o próximo texto, 12, tá? Gênesis 12, no versículo 2. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui é claro que as palavras não são exatamente as mesmas, mas nós temos certos elementos que são os mesmos. Olha,
ele é abençoado, assim como Adão foi abençoado, assim como Noé foi abençoado. Tá? Segundo, ele diz, de ti farei uma grande nação. Isso volta àquela ideia de sede fecundos e multiplicai-vos. Mais tarde, em Gênesis 35, isso foi a Abraão, certo? Em Gênesis 35, nós vemos uma coisa bem semelhante. Gênesis 35, versículos 11 e 12. Dizem assim: Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aqui Deus está falando a Jacó agora, não a Abraão nem a Isaac, mas a Jacó. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Ué, isso aqui são as mesmas palavras que foram ditas a Adão. Tá? Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaac dar-te-ei a ti, depois de ti a tua descendência. Então, nós vemos repetições, certo? Nesses textos aqui, mas essas repetições são também repetições intensivas. Como assim são intensivas? Bom, aqui em Gênesis 35, nós vemos a repetição do mandamento a Adão, mas com outros elementos. Nós vemos também que Deus adiciona o elemento de que ele está cumprindo ainda as promessas que ele deu a Abraão, que ele deu a Isaac, certo? Ele fala sobre a terra, é algo que não fazia parte daquele mandamento a Adão. Então, nós vemos assim, como se Deus estivesse repetindo. Ele diz assim, olha, estou repetindo porque isso é importante. Isso não somente é importante para você individualmente, mas isso é importante em toda a história da humanidade. E você é uma pessoa-chave na história da humanidade que vai continuar o meu programa, digamos assim, meu programa literário como autor da história do mundo. Você vai continuar esse programa, esse projeto para toda a humanidade. É por isso que nós vemos, por exemplo, o Êxodo e o Novo Êxodo. Por que, que a volta do exílio é chamada de Novo Êxodo? Bom, da mesma forma, nós temos aqui uma repetição, certo? No primeiro Êxodo, o que aconteceu? No primeiro Êxodo, Israel foi salvo de um poder, do maior poder do mundo. Tá? Israel atravessou águas que, em geral, no mundo antigo, eram um símbolo do caos. E agora Deus diz: não, eu tenho poder sobre o caos. Quando eu chego, as águas se afastam. Certo? Meu povo atravessa seguramente. O que mais? Eles foram e adoraram a Deus no Monte Sinai. Então eles tiveram um tempo de dedicação, de santificação, onde puderam adorar a Deus. A mesma coisa vai acontecer no novo Êxodo. Tá? Agora eles serão salvos do maior poder do mundo. Só que esse poder mundial é a Babilônia, não é mais o Egito. Então nós temos uma repetição com certas intensificações. Eles atravessarão também águas, só que eu não tenho todos os textos aqui para mostrar a vocês, mas em Isaías deixa isso bem claro. Esqueci qual que é, eu creio que no capítulo 42, ele deixa bem claro que eles atravessariam as águas do rio Eufrates. O rio Eufrates era o grande rio da Babilônia, da Assíria, era o rio que dava vida. Eles adoravam esse rio como um deus. E Deus diz: vocês atravessarão esse rio para voltar à terra. E em terceiro lugar também, o novo Êxodo, eles chegarão à terra e virão onde? Ao templo, para ter aquele momento de santificação, aquele momento de adoração a Deus. Então nós temos várias repetições assim em toda a Bíblia. Esses não são os únicos. Nós temos também, por exemplo, as repetições de 12 tribos de Israel, 12 discípulos de Jesus. Nós temos a repetição, por exemplo, de Davi como o rei segundo o coração de Deus e Jesus como o rei segundo o coração de Deus. E várias outras coisas assim, de tal forma que essas repetições demonstram que Deus tinha sim um plano para todo mundo, ele tinha um plano para toda a humanidade, e essas repetições demonstram esse plano. Então, quando Jesus morre e seus ossos não são quebrados, João percebe isso imediatamente. Ele diz: isso aconteceu para cumprir o Cordeiro Pascual. Por quê? Porque da mesma forma que o Cordeiro Pascual
era o cordeiro que nós imolávamos para que a morte não entrasse em nossa casa. Jesus foi morto por nós também. E Deus propositou que os seus ossos não fossem quebrados para que nós víssemos que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. E por isso João diz que isso se cumpriu em Jesus. Porque João não está olhando para a forma do texto. Isso aqui é um texto profético, isso aqui é um texto tal, tal, tal. Não, mas ele está olhando para a história geral. Ele vê aqui que a história de Deus se cumpre em Jesus, de uma forma bem organizada e, e até mesmo bonita, né? Artística. Então, a definição que eu dou para essa pressuposição aqui é que as primeiras partes da história de Deus são projetadas a corresponder, então, corresponder e também apontar as partes posteriores. Tá? Irmãos, eu falei demais aqui. Tem alguma pergunta? Faz sentido essa explicação de João 19? Para mim tá tranquilo, pastor. Tá bom. Essa então seria a terceira pressuposição. Nós vamos continuar agora, daremos uma olhada nas outras pressuposições e creio que daqui a pouco, ou será que tem tempo ainda? Não sei. Acho que daqui a pouco o nosso vídeo vai acabar. Se ele acabar aqui no meio, é só clicar naquele mesmo link, espera uns 2 minutinhos, clica no mesmo link e nós continuamos aqui na escola dominical, tá bom? Mas vamos lá. Então, agora eu quero dar uma olhada nesse texto aqui de Atos 2. Aliás, deixa eu só falar mais uma coisa aqui. Muito obrigado, viu, por colocarem suas câmeras aí. Pelo menos eu vejo que existem pessoas do outro lado. Isso me dá uma segurança que vocês não entendem. Mas é muito bom. Mas em Atos 2, então, diz assim, né? Se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus. Posso até colocar a câmera aqui, né? Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, existem certas coisas aqui que sim se cumprem em Pentecostes, né? No Pentecostes. O que acontece? Sobre os meus servos e sobre as minhas... e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito. Tá? Então, isso certamente ocorre. Mas existe um outro problema. Veja só, profetizarão. Será que acontece profecia ali? Nós não temos um indício claro que quando eles falam em línguas, eles estavam profetizando. Poderíamos sim dizer que era uma certa profecia, então tudo bem, podemos deixar ali. Mas aí acontecem outras coisas aqui, eu vou até colocar em vermelho. Visões. Nós não vemos visões em Atos 2. Sonharão vossos velhos. Sonhos aqui, mesma coisa, visões. Nós não vemos isso. Prodígios em cima no céu e embaixo na terra. Sangue, fogo, vapor de fumaça. Bom, fogo, sim, né? Nós vimos ali, eu vou até colocar em azul aqui, nós vimos sim o fato de que o Espírito desceu em fogo,
Mas nós não vimos sangue, nós não vimos vapor de fumaça, em Atos 2. O sol se converterá em trevas, e isso também não acontece em Atos 2. A lua em sangue também não acontece em Atos 2, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, como que nós entendemos aqui o que Pedro estava dizendo? Qual seria uma pressuposição de Pedro ao citar esse texto de Joel 2 e crer que Joel 2 foi sim cumprido no dia de Pentecostes? Bom, eu diria dessa forma aqui, que a era de cumprimento escatológico foi inaugurada em Cristo. A questão é que, lembre-se ali que Pedro citou aquilo, o texto dizia sobre o que aconteceria nos últimos dias, e Pedro diz, isso se cumpre hoje. Nós costumamos pensar que escatologia... Aliás, deixa eu fazer a pergunta a vocês. Como que você definiria escatologia? O que é escatologia? Alguém sabe? Já ouviram falar a palavra escatologia? Sim, muitas vezes. Escatologia Bom, vamos dividir a palavra aqui do grego, certo? A primeira palavra seria eschatos. Eschatos significa último, e logos seria estudo, né, no caso. Então, estudo das últimas coisas. E nós costumamos pensar que escatologia fala sobre aquelas últimas coisas que vão acontecer, digamos assim, nos últimos 3 anos antes de Cristo voltar, nos últimos 7 anos antes de Jesus voltar e antes do fim do mundo. Eu acho que muito disso é por causa da visão dispensacionalista que tem propagado, eu acho que desde os anos 90, tem se propagado e os dispensacionalistas, em geral, eles focalizam, nem todos, existem vários dispensacionalistas de várias crenças diferentes, mas em geral eles propagam essa ideia de que a escatologia é um estudo das últimas coisas que vão acontecer logo ali no final do mundo, antes do final do mundo, e Jesus vem e pronto, escatologia é o estudo sobre aquilo. Basicamente, para eles, escatologia é o estudo da interpretação do livro de Apocalipse, certo? E eles interpretam o livro de Apocalipse como sendo tudo ali sobre as últimas coisinhas que vão acontecer antes do fim. Eu não creio que Apocalipse fala sobre as últimas coisas, eu acho que Apocalipse fala sobre coisas que estão acontecendo agora, sobre coisas que estavam acontecendo no tempo de João, mas tudo bem, isso é outro debate para outro tempo. A ideia é que nós pensamos que a escatologia é isso, mas escatologia, de acordo com o Antigo e Novo Testamentos, na verdade era todo o tempo, todos os últimos dias que seriam, que começariam depois da vinda do Messias. Então eu disse aqui, a escatologia bíblica não é exclusiva ao dia do Senhor. Dia do Senhor que eu digo assim, o último dia, tá? Então ali, em Joel 2, veja só, ele diz, tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate em meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, certo? E já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Mas então ele coloca o quê? O dia do Senhor vem, está próximo, tá? E ele diz aqui, tudo isso acontecerá antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, de acordo com Joel 2, ele está falando sobre tudo o que vai acontecer antes do dia do Senhor. Não sobre o dia do Senhor em si,
mas aquilo que acontecerá antes do dia do Senhor. Agora vamos dar uma olhada. Como eu disse, os últimos dias serão inaugurados com a vinda do Messias. Vamos dar uma olhada aqui em um texto de Gênesis. Gênesis 49, versículos 9 e 10 dizem assim: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão todos, os povos. Tá? Esse texto aqui é um texto messiânico. Está falando sobre o Messias. E nós sabemos disso por causa de algumas coisas que o texto tem em comum com o texto de Números 24. Veja só aqui, Gênesis 49, versículo 1 diz aqui: Eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Tá? Nós vemos aqui a expressão em Números 24, aqui em Gênesis 49, deixa eu só explicar aqui. Em Gênesis 49 nós tínhamos Jacó, tá? Profetizando. Ele fez uma profecia ali e falou aos seus filhos: eu vou dizer aquilo que acontecerá nos dias vindouros. Em Números 24, nós temos a profecia de outro homem. Esse não era mais um homem de Deus, mas mesmo assim, Deus utilizou para fazer essa profecia, para trazer essa profecia. Balaão, então, faz essa profecia sobre aquilo que acontecerá nos últimos dias. E veja só como que essa profecia de Balaão fala também sobre o cetro, e agora ele adiciona um outro termo, uma estrela. Então, uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro. Então, veja só como que os últimos dias, de acordo com Balaão, de acordo com Jacó, esses últimos dias eram os dias que aconteceriam, que começariam com a vinda do Messias. Então, como que eu definiria essa pressuposição? Os escritores do Novo Testamento criam que eles já viviam nos últimos dias e que a consumação da história do mundo, nós vimos antes, né? Deus é aquele que organizou toda a história do mundo. Bom, se Deus organizou a história do mundo, a consumação, o fim, o desfecho, o clímax do livro começou com o Messias. Agora nós estamos na reta final. Esses são os últimos dias. Escatologia já começou. Esses são os últimos dias. Como que isso nos ajuda a entender o uso de Joel 2 em Atos 2? Bom, Pedro diz assim, olha, aquilo se cumpre hoje porque aquilo disse, esses são os sinais que acontecerão antes do dia do Senhor. Então nós estamos no tempo antes do dia do Senhor. Alguns desses sinais já aconteceram. O derramamento do Espírito, o fogo vindo do céu, certo? E outras coisas assim. Então, os últimos dias já começaram. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo o clímax da história da humanidade. E é isso que Pedro diz. Mas ele não está dizendo que tudo se cumpriu naquele exato momento, mas simplesmente que o texto, em geral, tudo aquilo que aconteceria antes do grande e terrível dia do Senhor, como diz Joel 2, já começou ali no dia de Pentecostes. Tem alguma pergunta, irmãos? Sobre a escatologia, sobre a escatologia bíblica, sobre a nossa escatologia. So, Danila, can you translate for me, please? Eu vou traduzir. Ela vai falar em inglês, depois eu vou traduzir. Pode falar, Elson. It's like partially fulfilled and more will be fulfilled later. But it's started like that. Yeah. A pergunta que ela fez, então, é assim, então, o que acontece ali em Atos 2 é que nós temos um cumprimento parcial e que mais será cumprido adiante. Eu disse sim, é exatamente isso. A gente pode comparar, por exemplo, a uma inauguração de uma loja, tá? Então, é como se o Antigo Testamento fosse toda a construção, tá? Você constrói o prédio, você coloca as coisas no lugar e tal, 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 e chega então, finalmente, o dia de inaugurar
a loja. Você chama todo mundo, tá? Tem uma festa e tal. Nós temos agora a inauguração. Eba! Começou, a loja está aberta para negócios e tal. Só que a loja ainda, naquela inauguração, naquela festa inauguratória, que seria, por exemplo, a vinda de Jesus, o Pentecostes, aquilo é a inauguração, não, não mostra tudo o que a loja será ainda. Nós temos apenas o começo. Então nós dizemos que aquilo que nós falamos sobre a escatologia como uma escatologia inaugurada. A escatologia já foi inaugurada em Jesus. Nós agora vivemos também nesse tempo da inauguração. Já foi inaugurada, nós estamos aguardando ainda a consumação. Outra metáfora que algumas pessoas usam é de falar assim, olha, na Segunda Guerra Mundial houveram 2 dias decisivos. O primeiro dia foi o dia D, o dia decisivo, né? E o segundo dia foi o dia V, o dia da vitória. O dia D foi o dia que eles disseram assim, olha, nós vamos invadir as praias da Normandia e agora sim, com tudo que temos, todos os aliados vão contra a Alemanha. Esse é o dia decisivo. Nesse dia, a vitória foi garantida. Mas existe ainda o dia V. Nós aguardamos ainda o dia V. Então é como se a escatologia começa no dia D, com a vinda, a morte e a ressurreição de Jesus. Já foi decidido. O fim já está determinado. Agora nós só aguardamos o dia V, aquele último dia quando finalmente nós chegaremos ali a Berlim e Hitler vai se matar, né? Ou no caso, o último dia quando finalmente Jesus voltará e colocará, fará o seu juízo acontecer, certo? Então, esse seria o dia V. Escatologia, então, é tudo aquilo que acontece entre o dia D e o dia V. Esses são os últimos dias. Tem alguma pergunta sobre isso, irmãos, antes de passarmos aqui para o último ponto? Estou tentando apressar um pouco mais aqui, só porque eu fico empolgado com essas coisas, aí eu falo demais. Mas tá bom. O último ponto aqui é que a história de Jesus é a chave para interpretar a história do mundo. Então, vamos fazer um resumo aqui. Se, em primeiro lugar, Jesus é o verdadeiro Israel, e dessa forma, assim, ele é o Messias e o cabeça federal da nação, certo? Se Deus criou a linha do tempo para apontar ao apogeu, ao clímax da era escatológica, e se essa era escatológica foi inaugurada, acho que aqui deveria colocar foi, né? Em vez de era, mas tudo bem. Foi inaugurada pela vinda do Messias. Se nós colocamos tudo isso juntos, então a sua vinda, a vinda de Jesus, muda toda a interpretação que nós temos do Antigo Testamento de uma forma retrospectiva. Eu estou usando termos bem técnicos aqui, mas deixa eu explicar isso aqui. Olha, se eu entendo tudo isso aqui anteriormente, e agora eu vejo Jesus, e eu vejo a vida de Jesus, eu vejo a morte e a ressurreição de Jesus, agora sim, tudo do Antigo Testamento, que antes não se encaixava, se encaixa. Agora tudo faz sentido. Agora eu entendo, opa, tem alguma coisa diferente aqui, né? Eu vou interpretar o Antigo Testamento de uma forma diferente dessa forma. Deixa eu abrir aqui. Se eu fizer assim, eu acho que dá para ver mais pessoas. Tô vendo todo mundo. Olá, todo mundo. Está bom. Então, vejam só esse texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Quantas são as promessas de Deus? Tá? Então, deixa eu tentar explicar isso aqui de outra forma. Em vez de quantas são, vamos falar aqui. Todas, tá? Quantas são igual a todas,
Quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, isto é, em Jesus, o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Então você diz assim, mas espera aí, todas as promessas de Deus foram cumpridas em Jesus? É exatamente isso que Paulo está dizendo. Mas como? Israel não voltou à sua terra? Voltou sim. O verdadeiro Israel voltou à sua terra. E o verdadeiro Israel começou, inaugurou, ainda não está consumado, mas ele inaugurou aquele tempo em que agora todos os que estão nele, todos os que são verdadeiro Israel, serão também herdeiros da terra prometida. A terra de Israel era sempre uma terra que apontava para uma terra muito melhor. Então, a promessa da terra de Israel foi cumprida. Certo? Aí você diz assim, mas e a promessa, por exemplo, da unificação das tribos? Em Ezequiel nós temos ali uma promessa da unificação das tribos de Israel. Isso acontece? Sim, é por isso mesmo que Jesus traz 12 discípulos, é por isso mesmo que Jesus trabalha tanto na Galileia quanto no sul, ele trabalha no norte e no sul, ele está unificando a nação de Israel através do seu ministério, e não somente isso, mas também em Cristo, todo judeu de qualquer tribo que ele for, se ele acreditar em Jesus como seu Senhor e Salvador, ele também será unificado a Israel. E não somente será a unificação das tribos, mas agora nós temos um cumprimento ainda maior. Porque até mesmo os gentios, eles são unidos, eles são unificados à nação de Israel. E agora nós vemos que o propósito maior de Israel é cumprido também em Cristo. Então, assim, todas, sim, as promessas de Deus a Israel, todas as promessas de Deus do Antigo Testamento são cumpridas em e através de Cristo. Por isso, então, que Jesus diz ali em Mateus, vamos voltar ali àquele texto, Mateus 5. Mateus 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ele cumpre não somente no seu ensino, ele cumpre não somente no seu ministério, mas ele cumpre na sua própria vida. É por isso que o autor de Hebreus diz que, por exemplo, quando a gente diz assim, mas ele quebrou a lei do sábado. Não. A lei do sábado apontava para ele. A lei do sábado era uma sombra da realidade de Cristo. Então, o sábado apontava para o descanso que Deus teve ali no início, em Gênesis 2, e também para o descanso que ele daria ao seu povo em Jesus, nos céus e na nova terra prometida, na nova Israel. Gente, tem muitas outras coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas deixa eu só... Eu vou apagar isso aqui e... Cadê? O negócio desapareceu agora, peraí. Pronto. E vou só colocar os 5 pontos aqui e deixar esses 5 pontos aqui. Tem alguma pergunta sobre esses 5 pontos, essas pressuposições dos escritores do Novo Testamento? Edilene, você está mudo. Tem que clicar ali no microfone. Sim, desculpa. Ih, peraí. Desculpa, mais uma vez. Pode falar. Sim, pode falar. Eu já entendi, eu já sei que essa questão do Israel de Deus, né? Cristo é o Israel de Deus. Sim. Nós pertencemos a esse Israel. Mas você vê algum privilégio, algum cumprimento ainda sobre o Israel físico, o judeu? Sim. Ele tem ainda o privilégio diante de Deus por ser judeu? Ótima pergunta. Deixa eu responder dessa forma, assim. Ele não tem nenhum privilégio à parte de Cristo, por ser judeu.
Então, Deus não tem, como eu disse na aula passada, Deus não tem dois povos. Ele não tem o povo de Israel e o povo da igreja, certo? Existe um Israel apenas, e este é o Israel que está em Cristo. Agora, existem certas promessas que eu acho que muitas vezes a nossa tentação, nossa, digo assim, nós teólogos reformados, nossa tentação é de tentar encontrar tudo em Cristo e espiritualizar as promessas de Deus que ele fez a Israel no Antigo Testamento. Mas Deus não fez promessas espirituais. Deus fez promessas físicas e reais. Então, eu acho que sim, existem certas promessas que se cumprirão de uma forma bem específica para judeus, mas não o judeu sem Cristo, apenas os judeus em Cristo. Isso é a minha crença, certo? Por que eu creio isso? Olha, porque, por exemplo, Abraão, Abraão, Isaac, Jacó e até mesmo José, eles pediram e fizeram questão, isso foi registrado na Bíblia, eles queriam ser enterrados na terra de Israel. Por que eles queriam ser enterrados na terra de Israel? Por que fizeram questão disso? Porque Deus prometeu aquela terra a eles. E se Deus prometeu aquela terra a eles, nem a morte os separaria da promessa de Deus. Essa foi a fé deles. Eu não acho que Deus seria tão injusto com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, de dizer assim, quando eles voltarem dos mortos, de dizer assim, olha, essa terra aqui não pertence mais a você. Então, eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que sim, de alguma forma ou de outra, os novos céus e nova terra. Nós precisamos lembrar também que céus, quando a gente fala sobre os céus, aquilo que acontecerá depois da morte, não é, uma coisa de ficar flutuando ali nas nuvens, tocando uma harpa, coisa chata, né? Não, não vai ser isso. Os céus vão ser o mundo restaurado. Então, no mundo restaurado, eu creio que de alguma forma ou de outra, muitas dessas promessas que foram feitas a Israel serão cumpridas a Israel em Cristo, mas somente em e através de Cristo. É isso que eu vejo ali na Bíblia. Mas nós precisamos lembrar também que essas promessas não são de nenhuma forma menores do que as promessas feitas aos gentios em Cristo. E aí está outra coisa. Nós não podemos e não devemos pensar que nós, como gentios, somos cidadãos de segunda classe do reino dos céus. Não é isso. Nós somos cidadãos e co-herdeiros, não com os judeus, mas com Cristo. Olha, nós temos os mesmos direitos do próprio Messias. Então não tem essa divisão de melhor e pior ali entre o israelita e o gentio, mas existem diferenças que eu diria apenas de Deus cumprindo, de como Deus cumprirá as suas promessas. Eu aguardo ainda, eu quero ver como ele cumprirá muitas dessas promessas, mas eu creio que, de acordo com o relato bíblico, de alguma forma, Israel receberá as promessas de uma forma um tanto diferenciada dos gentios, mas lembrando que nada sem Jesus. Então, o judeu que está lá na Terra Prometida agora, que não acredita em Jesus, o judeu ortodoxo, ele vai para o inferno. Bem simples. Se ele não se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, infelizmente ele vai para o inferno. É por isso que eu acho que nós, como, como gentios que creram em Jesus, temos até mesmo uma responsabilidade de enviar missionários a Israel e de tentar evangelizar o judeu. Isso, pastor, aí o senhor vai entrar na eleição que nós temos que conversar mais.
Tá. Temos mais alguma pergunta, irmãos? Tá. Edilene, mais tarde nós podemos conversar mais então, tá? Alguém quer orar e para encerrar o nosso tempo juntos aqui? Eu posso orar. Tá bom. Senhor, mais uma vez, nós te agradecemos por esse dia, nós te louvamos pela tua palavra revelada a nós. Te louvamos, ó Deus, porque em Cristo somos um, porque o Senhor nos resgatou das trevas para a tua maravilhosa luz. Nós te louvamos porque em Cristo somos mais que vencedores, porque em Cristo somos herdeiros da promessa do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu Espírito Santo enviado a nós, para permitir que nós pudéssemos nos aproximar mais do Senhor, termos uma vida em santificação, e só conseguimos isso, ó Deus, porque temos o Teu Espírito Santo nos orientando, nos ajudando a cada dia. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós até aqui. E pedimos, Senhor Pai, que o Senhor nos dê o entendimento, abra as nossas mentes, renova os nossos corações, para entendermos a Tua palavra, e sempre olhando, ó Deus, que o nosso alvo é Cristo, porque tudo se resume em Cristo. Por isso nós choramos e te louvamos e agradecemos por cada irmão nessa manhã que participou deste estudo. Obrigada pelo pastor Danilo, pela instrumentalidade dele. O Senhor continue usando ele, ó Deus, para a edificação das nossas vidas. É o que oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, Deus abençoe vocês. Tenham um bom domingo, um feliz Dia das Mães para as mães aqui, tá? E até mais. Obrigada, até mais.